Tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma aula, tá? Que eu vou dividir ela em dois blocos, nessa aula online que a gente vai fazer, né? O primeiro vai ser no computador aqui, que vai virar para cá para filmar aqui para vocês. Esse material aqui vocês vão receber, eu vou enviar para vocês esse material aqui, tá? E o que nós vamos trabalhar nesse material, né? Nós vamos trabalhar o seguinte: a Baixa Idade Média. Até então, nós vimos a Alta Idade Média. Qual foi o último tema que nós vimos? Né? As três civilizações, né, da Alta Idade Média. Os povos bárbaros, principalmente os francos, que formaram o império junto da Igreja Católica. Né? A civilização bizantina, né, que também formou um grande império em torno de Constantinopla. E os islâmicos, os povos islâmicos, ou muçulmanos, mesma coisa, que vão se expandir por grande parte da Ásia. Né? Os islâmicos vão se expandir pelo Estreito de Gibraltar, vão se expandir na Península Ibérica, os mouros vão estar desde o século VII na Península Ibérica, então eles vão se expandir por parte da África também, né? Eles não vão conseguir atingir onde está esse Império Franco, que eles vão ser, né, derrotados ali, e também Constantinopla, que também vai se fortalecer, por enquanto, tá bom? Então, voltando para cá, o seguinte, nesse período, então, a Igreja Católica vai crescer. Tá vendo? Aqui, ó, nós teremos um crescimento da Igreja Católica. Deixa eu só aumentar aqui, que eu esqueci de aumentar essa letra aqui. Né? Então, nós teremos um crescimento da Igreja Católica. Tá? Eu aumentei a letra aqui para facilitar para vocês. Então, a Igreja Católica, apesar de divisões internas, ela vai crescer bastante nesse período. Tá? Ela vai ter uma divisão, né, em 1054, chamado de Cisma do Oriente, no Império Bizantino. Né? Ou seja, vai ter a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Então a igreja vai estar crescendo. Mesmo ela crescendo, né, ela vai ter uma pequena divisão aqui no Oriente, onde estão os bizantinos. Tá. O que vai acontecer no século XI, depois de 1054? Tá? No finalzinho do século XI, o Papa Urbano II convoca as cruzadas. O que vão ser as cruzadas? Que é o que está aqui. Vão ser expedições militares lideradas por reis católicos. Nós não teremos países unificados ainda na Europa. Então vários reinos vão se unir, os senhores feudais desses reinos, que vão começar a expandir suas terras, vão se unir para poder lutar contra os islâmicos. Por que eles vão lutar? Voltando para cá. O objetivo é religioso e econômico. Tá aqui, ó. É um duplo objetivo. O que significa isso? Né? O religioso, ele tá claro para nós aqui. Por quê? O religioso é Jerusalém. Reconquistar Jerusalém que foi tomada. Beleza. Só que por trás disso há muito comércio, há muita terra em jogo. Então é importante que vocês consigam ler a respeito disso. Tem várias questões que falam sobre isso. Entender que tem uma questão econômica em jogo. Tanto que uma das consequências das cruzadas vão ser bem econômica. Né? A volta do comércio no Mediterrâneo. Nós vamos chegar lá. Tá? Então tem o filme Cruzadas. Vocês já viram esse filme? Então, tem um filme chamado filme Cruzadas. Esse filme narra a terceira cruzada, que de fato foi a mais intrigante. Essa terceira cruzada aqui, ela é mais intrigante. Por quê? Porque nas primeiras cruzadas, os muçulmanos, eles perdem. A primeira cruzada, principalmente, há uma derrota muçulmana que eles vão ser pegos de surpresa. Na terceira cruzada, o líder muçulmano chama-se Saladino. Lembra de salada? Tá? Então o líder Saladino, ele consegue vencer os católicos. E aí nas cruzadas seguintes, os muçulmanos continuam vencendo. Porém, qual vai ser a importância de Saladino? Aí eu gostaria que vocês entendessem. Ele, apesar de vencer, ele vai permitir o culto aos outros. O que significa? Até então, era exclusivo, né? Jerusalém era exclusivo dos muçulmanos. Até hoje, desde Saladino até hoje, né, há a possibilidade de qualquer pessoa peregrinar por Jerusalém. Ou seja, Jerusalém não é exclusivo dos muçulmanos. Né? Consequência das cruzadas, muito importante aqui. Ó, qual que vai ser as principais consequências? Então, os muçulmanos vencem. Né? Principal consequência, a volta do comércio no Mediterrâneo, que desde o Império Romano estava fechado. Ou seja, o que significa isso? Presta atenção.
Até então, os islâmicos estavam tomando conta de todas as rotas do Mediterrâneo e os bárbaros invadiram as cidades. Nesse momento, as invasões bárbaras elas vão ceder, uma vez que os islâmicos vão estar à frente nesse processo, tá? E aí, depois que acabou as cruzadas, os islâmicos vão focar na Ásia, no Oriente. Tanto que depois de um tempo eles vão tomar o Império Romano do Oriente, Constantinopla, nós vamos chegar lá, isso mais pra frente, tá? Então o que vai acontecer? O Mediterrâneo vai ser reaberto. Qual que é a consequência disso? O aumento do comércio. Concorda que até então tudo era um feudo, era rural. Igual eu brinquei com vocês, o rei do gado. Agora nós vamos estar na Baixa Idade Média, quer dizer que o feudalismo vai começar a entrar em crise. E aí as cidades, após as cruzadas, vão começar a se reaquecer, vão crescer. Tanto as cidades quanto o comércio. E aí volta para cá, que é o que eu estou explicando aqui. Ó. Cidades, então. O comércio volta. E aí, o primeiro ponto vão ser as corporações de ofício. O que vão ser as corporações de ofício? É um trabalho familiar, pessoas que trabalham no mesmo ramo. Por exemplo, artesão, artesanato. Então, as famílias vão estar trabalhando numa mesma empresa, todo mundo ali, mexendo com artesanato. Século XII. Qual que é a grande diferença disso? O trabalho passa a ser assalariado. Isso é importante. Até então, tudo era feito através no feudo. O salário era através de trabalho, de terra. Agora não. Agora o dinheiro, a moeda vai ser mais constante. Com o dinheiro circulando, surgem as guildas. O que seria uma guilda? Guilda é como se fosse a nossa feirinha que a gente faz aqui de sábado. Né? Um comércio mais local. E aí vai crescendo. Conforme vai crescendo esse comércio, os comerciantes vão crescendo, vão surgindo os burgos, que são centros urbanos dentro da cidade. Tipo o centro de Ponte Nova aqui, tem um centro. Né? É o burgo. Até vai surgir as feiras. Opa, feira não é essa conotação de feirinha. Conotação de feirinha é a guilda. A feira vão ser o comércio nos portos. Tá? Então as embarcações vão chegar e ali eles vão começar a fazer comércio. Principal feira é a feira de Champagne, na França. Até chegar nas ranças, que aí vai ser um comércio mais avançado. Isso vai ser só no século XIII e passando do XIII para o XIV, que é o quê? O comércio de uma cidade para outra. Tá? Então um novo grupo vai começar a surgir. Qual grupo? A burguesia, né? Que vai começar a se enriquecer com o comércio. E aí vão surgir também as universidades, a partir do século XIII. Então nós chegamos então no século XIII. Qual o grupo que não vai gostar dessa mudança? Os nobres. Por quê? Porque os nobres, presta atenção, os nobres eles viviam, senhores feudais, viviam no campo, viviam no feudo. Com a ascensão da burguesia que está começando a crescer, os nobres vão perdendo mão de obra. Pessoas vão deixando aos poucos os feudos para trabalhar nas cidades. E os nobres vão ficar com medo de perder os privilégios. Qual que é os privilégios? Comer, beber e dormir. Né? Eles não faziam nada a nobreza, assim como o clero. Né? Então, não pagavam imposto, não precisavam trabalhar. Então, com essa situação, eles vão começar a se sentir ameaçados. Para quem que eles vão pedir apoio? Para os reis. Então esses nobres vão começar a ir aos palácios e começar a pedir, vamos dizer, emprego. Então, aqui eu estou precisando, né? Vão começar a pedir auxílio a esses reis. E aí volta para cá. O que vai acontecer? Né? Haverá uma tendência ao fortalecimento do poder real. Lembra que na Alta Idade Média, qual que era a característica política da Alta Idade Média? Não era fragmentação política? Cada feudo tinha o seu senhor feudal que dominava? Agora não, esses reinos pós-cruzadas vão começar a crescer e os feudos vão começar a entrar em crise. Então o que essa galera do feudo vai começar a fazer? Vai começar a se concentrar em torno do reino. Então esses reis vão começar a ganhar força. E a burguesia também, vou colocar em negrito aqui, a burguesia também vai querer apoiar o rei. Por quê? Pelo mesmo motivo da nobreza? Não, porque a burguesia quer ampliar ainda mais o comércio. Como ampliar o comércio? Ampliar o comércio marítimo, que até então esse comércio chegou no auge terrestre. Então a burguesia quer ampliar o comércio marítimo. E nesse contexto nós temos então a formação dos estados nacionais. Tá? A partir do século XII, XIII, XIV, nós temos, nesse contexto de crise do feudalismo, nós temos a formação dos estados nacionais. Qual vai ser o primeiro estado nacional a se formar, professor? Portugal. Né? Qual que é o contexto, professor? Guerra de Reconquista. Né? Haviam vários reinos, né, como está descrito aqui, Leão, Castelo, Navarra, Aragão, que vão batalhar contra os mouros. Lembra que eu falei que os muçulmanos estão em todos os lugares? Os mouros estavam lá e reconquistar. Então, é mais ou menos uma cruzada que vai estar acontecendo aqui. Ou seja, os portugueses, né, assim como os espanhóis, que não havia um país unificado ainda, eles vão tentar
reconquistar essa terra. Então eles vão lutar contra os mouros. Né? O primeiro rei no século XII, em 1139, está aqui, ó, chama Afonso Henriques de Borgonha. Ele era francês. Esse cara, Borgonha, é uma dinastia francesa que vai conseguir conquistar uma batalha chamada de Ourique em 1139 e vai fundar o Condado Portugalense. Então alguns autores afirmam que já no século XII Portugal já se formou enquanto Estado, nação. Eu não afirmo isso ainda, eu acho que é precoce. Né? O que vai acontecer? Vence. Né? O chamado Milagre de Ourique, eles vencem, os portugueses vencem os mouros e vão continuar ao longo dos anos. Né? Os mouros continuam investindo na região e vai ter vários grupos em Lisboa para poder lidar com essa situação. Tá, então nós vamos ter aqui dois grupos principais, né? Está resumido aqui. De um lado, os nobres, que queriam unificar toda a Península Ibérica como um país só. Então nós teremos um Porto-Espanha, né? Não seria um Portugal-Espanha, queriam unificar através de casamentos de nobres. E os burgueses, que por outro lado queriam expandir o comércio. Lembra que eu falei que os burgueses querem expandir e os nobres querem manter os interesses? Então esse conflito vai ter muito forte em Portugal. Aqui quem vence vai ser a burguesia. Então os burgueses em 1383, está aqui, ó, em 1383 até 85,